Olá! Hoje, dia 4 de outubro, nós celebramos a memória de São Francisco de Assis. São Francisco, que nasceu mais ou menos nos anos de 1181 ou 1182, na cidade de Assis, na Itália. Francisco tinha uma virtude de ambição. Ele queria conquistar o mundo. Ele queria ir atrás, viajar, ter fortunas, ter dinheiro, ter fama, títulos. E ele viu que se ele fosse um herói para o povo, ele iria conquistar isso. Então, incentivado pelo seu pai, Francisco então parte para a guerra, mais ou menos no ano de 1202 ou 1205. Francisco se encontrava um pouco inquieto nos seus pensamentos e ele ouve uma voz no seu interior. E essa voz pergunta para ele: Francisco, o que é melhor? Servir aos feudais, aos senhores da terra, ou servir ao Senhor teu Deus? E Francisco responde: servir ao Senhor meu Deus. E essa voz dentro dele diz assim: então volta para Assis e lá eu vou te dizer o que tu tem que fazer. E na volta para sua cidade, Francisco passa por Roma e ele vai visitar a tumba de Pedro. E lá ele então lhe faz a sua entrega total. Ele joga todo o seu dinheiro no chão e ele troca com o mendigo as suas roupas. Ele dá a sua roupa de cavaleiro para o homem pobre e veste a roupa do mendigo, que é nada mais do que uma roupa marrom, que hoje em dia é a roupa dos frades. Voltando para casa, ele se encontra com um leproso, onde Deus faz uma experiência com ele e ele sente que ele deve ajudar aquele homem. Ele se abaixa, dá o seu dinheiro para o leproso e beija o leproso. A gente sabe que a lepra é uma doença que é contagiosa e ele não se importa com isso. Ele beija porque ele vê ali naquele leproso o próprio Cristo. E a partir dessa experiência, Francisco então abandona tudo e vai viver uma vida de pobreza, de muita oração, de muita simplicidade. E ele ouve diante da cruz de Jesus uma voz que dizia assim: Francisco, agora vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Francisco de Assis então funda uma ordem dos franciscanos, onde vai viver 3 votos: pobreza, a oração, obediência. Também a castidade, nesse intuito também dentro da oração. E muitos são os seus seguidores que vê que a igreja precisa de uma nova reforma. Mulheres também vêm ao seu encontro, assim como uma santa muito famosa, que é Santa Clara. Francisco então cria uma ordem para as mulheres, as clarissas. Francisco também, além de reconstruir a igreja, ele foi aquele que montou o presépio, porque até então não se tinha imagem de presépio. E ele, pegando os moradores da região, monta um presépio vivo. E a partir de então a gente também constrói os presépios com imagens. São Francisco tinha uma grande intimidade também com a natureza, com os animais, e ele dizia que o sol, a lua, as estrelas, a própria morte eram nossas amigas. Francisco então, depois de muito sofrimento, também de uma doença, mas alegria no Senhor, veio a falecer. É enterrado na cidade de Assis e tornou-se o padroeiro dos animais, pela sua admiração e também pela relação com a natureza. São Francisco de Assis, rogai por nós. Olhe mais longe.